Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo com saúde, todo mundo em paz? Espero que todo mundo esteja bem, vocês e suas famílias. Pois bem, pessoal, vamos lá para a nossa última atividade desse segundo bimestre de 2021, tá bom? Então, dando continuidade à unidade 8, né, que fala de comprimento e área. No capítulo 1 nós trabalhamos as unidades de medidas de comprimento, né, na postagem anterior. E aí nós trabalhamos também o capítulo 2 dessa unidade, que fala de perímetros de um polígono, tá certo? Vocês fizeram a atividadezinha. E hoje nós vamos para o capítulo 3, né, da unidade 8, e o capítulo 4, encerrando nossa envio de atividade deste bimestre, tá? E deste semestre também. Então, capítulo 3, nós vamos falar das unidades de medidas de superfície. E no capítulo 4, né, nós vamos encerrar, né, com o cálculo de áreas de figuras geométricas, especificamente 3 figuras, tá certo? Aí vocês acompanham aí nas páginas do livro de vocês, 234, 230 e 244, tá bom? Dos capítulos do livro de vocês, tá bom? Então vamos lá. O que é a unidade de medida de superfície? Então, botei um conceitozinho e nós vamos já pensar um pouquinho na figura introdutória do livro de vocês, tá certo? Então, unidade de medida de superfície. Só um momento, vou logo passar para a figura do livro de vocês, para a gente pensar nessa resposta aqui dessa pergunta, tá? Pense e responda. Conte e escreva no caderno quantos triângulos cabe no interior da figura ao lado. Então, a figura é essa aqui que está dentro desse tracejadozinho aqui, ó, desse tracejado azul. Então, eu tenho essa figura aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui um pincel, pronto, aqui. Então, eu tenho essa figura aqui, né? Então, ele quer saber, enquanto vocês vão pensando, quantos triângulos cabe aqui dentro, tá? Isso aqui é a ideia de superfície, ó. A quantidade de triângulo que cabe aqui dentro dessa figura é o nosso assunto, né? É a superfície, é a área, né? Dessa superfície. Então, quando falar de área, nós estamos falando dessa região interna, né, de uma figura geométrica, tá certo? Então, essa é a ideia que vocês devem levar. Então, para saber quantos triângulos tem aqui, ou qual é a área dessa figura, né, basta você contar a quantidade, né, de triângulozinho menor tem aqui dentro. Né? Então, você vai contar 1, 2, 3, né, até chegar ao último. E aí vocês vão chegar à conclusão que nesta figura desenhada aí, nós vamos ter 69 triângulos, tá? Então, essa daí é a área da figura do livro de vocês, tá? Então, medir superfície, né, de uma figura geométrica qualquer, é isso aí, pessoal. É saber, né, qual é a área ou a região interna de uma figura, tá? E é muito comum a gente usar isso na prática, né? Nas medidas de superfícies, né? Isso é muito comum, como por exemplo, quando eu vou medir um pedaço de terra para fazer a casa que você mora, né? Aquela areazinha lá, o lote de terra, né? O que se chama, né? No mundo comercial, tá bom? Então, qual é o lote onde está a sua casa? Você pode perguntar para seu pai. Pai, qual é o lote de terra? O que você está perguntando? Você quer saber a área, a região interna, né? Onde está localizada a sua casa. Então, isso aí é área também, tá? Na prática. A parede da sua casa, né? Da parede do seu quarto aí, por exemplo, da sala. Então, você quer saber qual é a tinta necessária para pintar? Então, você tem que ter uma noção de área, né? Dessa região aí da parede. A quantidade de azulejos que você vai colocar no banheiro, na sala. Então, essa região aí é chamada de área, tá? Área da superfície do banheiro, né? Ou do quarto, tá certo? E por aí vai. Então, é muito comum no nosso dia a dia. Então, é o nosso assunto
desse mês. Bom, então olha aí, eu tenho aí essa mata, essa região aí, parece uma região de morro, né? Mas você pode perceber, né, perfeitamente que eu tenho aqui uma medida, tá? Nessa área aqui, aliás, nessa superfície aqui, que está dizendo que é 1.000 metros. 1.000 metros. Então, essa região aqui, essa superfície aqui, né, é 1.000 metros. E aqui nesse outro lado também é 1.000 metros. Então, isso quer dizer que essa figura aqui forma um quadrado, tá? De lados iguais, ó. Então, é um quadrado essa figura. Nós já vimos alguns sólidos geométricos, já conhecemos. Sabemos que quadrado é uma figura geométrica que tem lados iguais. Perfeito. Então, como é que eu vou saber qual é o valor dessa área? Né? É como na figura anterior. Né? Se nós pudéssemos substituir cada pontinho desse aqui por um triângulo, é a mesma coisa eu estar te perguntando quantos triângulos tem aqui nessa área. Tá? Então, o triângulo é só para ilustrar a ideia, né? Só para você ter a ideia, tá bom? Então, qual é o valor dessa superfície, dessa área? Então, como é que você faz? Aí a matemática te ajuda bastante, que ela ensina alguns meios, né, algumas fórmulas para você não precisar contar cada objetozinho e a área que ocupa, tá bom? Que é o que a gente vai ver já já. Então, nesse caso aqui, né, que é um quadrado, o que foi feito? Eu só multipliquei esse lado aqui, ó, tá vendo o x aqui, ó, x aqui dá ideia de multiplicação. Então, multipliquei esses 1.000 metros aqui por esses 1.000 metros aqui. Percebam que eu tenho metro aqui e metro aqui, ó. Então, eu multipliquei 1.000 vezes 1.000, então eu tenho 1.000.000 de metros quadrado. Quadrado, né, que é esse 2, representado por esse 2 aqui. Por que 2? Porque eu tenho duas vezes, né, o metro, tá bom? Então é por isso que esse 2 em 1 aqui está aqui em cima. Quer dizer que esse m está se repetindo duas vezes, tá bom? Qual é a unidade do metro quadrado no sistema internacional? Aquela padrão que nós vamos usar. Então aqui em negrito, a unidade é o metro quadrado, que tem esse símbolozinho, o mzinho e o 2 um pouquinho na parte superior, um pouquinho atrepado, na parte superior direita. Então, quando você vê aí esse símbolo, significa metro quadrado. Então, essa é a unidade de área, né, adotada no sistema internacional, tá? E que nós vamos usar como padrão, tá certo? Mas eu tenho valores maiores, que são os múltiplos do metro, tá? Assim como nós vimos naquela tabela anterior de comprimento, e eu tenho os submúltiplos, tá bom? Que são menores do que o metro, tá? Vamos já mostrar uma tabela aí bem ilustrativa para vocês, né, gravarem bem. Então, quais são os múltiplos do metro? É o quilômetro quadrado, é o hectômetro quadrado e é o decâmetro quadrado, tá? Então, tá aí o desenho, tá aí a palavra, tá? Para você ir familiarizando com ela, tá bom? E aprendendo, colocando no vocabulário de vocês, tá certo? Aí o submúltiplo é quem? Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, tá? mm quadrado. Então, tá o símbolo, tá? De cada uma, tá? E a leitura. Então, façam esse exercício de compreender e de aprender isso, tá? Então, aqui, ó, tabela ilustrativa que eu falei para vocês. Então, essa região bem do meio aqui, ó, representa a unidade fundamental, que a gente viu agora há pouco, que é o metro quadrado, tá? O símbolo é esse M com o 2 atrepado, a gente já viu, tá? E aqui nessas outras colunas de baixo tem a progressão dele. Então, vamos ver aqui os múltiplos do metro. Então, à sua esquerda, de azul. Então, já vi agora há pouco no texto. Então, quilômetro quadrado, nós temos o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. Quilômetro quadrado, o símbolo é km ao quadrado, a gente viu agora há pouco, mas aqui está bem ilustrado. O hectômetro é o hm ao quadrado e o decâmetro é DAM ao quadrado, tá? Então, esses são os múltiplos do metro. E quais são os submúltiplos? Os submúltiplos, aqueles menores. Então, é quem? É o decímetro quadrado, o que tem o símbolo dm elevado a 2 ao quadrado, o centímetro quadrado, que é cm elevado a 2, e o milímetro quadrado, que é mm elevado a 2, tá bom? Então, por que é ao quadrado? Porque
1 quilômetro, tá, em metro é 1.000. A gente viu nas transformações de comprimento anterior. É 1.000. Então, 1 quilômetro em metro é 1.000. Mas aí é ao quadrado. Então, eu multiplico por 2. Então, dá quanto? Dá o valor que a gente viu lá em cima. Então, é 1.000 metros quadrados. Aqui falta um zerozinho, tá, gente? Tá? Aqui e na outra coluna, o hectômetro. O hectômetro, tá? Você percebe aí que foi multiplicado novamente 100 pelo quadrado, tá? Aqui foi 1.000, aqui foi 100 e aqui é 10. Percebam que sempre está diminuindo uma casa. E quando é ao quadrado, né, quando é ao quadrado, aí eu diminuo 2. Percebam que daqui para cá, tinha mais um zero aqui. Aí eu diminui 2. Daqui para cá eu diminui mais 2. Por quê? Porque é ao quadrado, tá certo? Quando eu volto, tá? E aqui depois os submúltiplos. Os submúltiplos você continua voltando 2 unidades, 2 casos. Então, nesse caso aqui, você vai utilizar a vírgula, tá, diante do número, tá bom? Então, 1 metro quadrado em decímetro quadrado. Então, você fez isso aqui, levou ao quadrado, então você obteve aí 001. Percebam que tem 2 casas aqui, tá? Depois da vírgula. Então, aqui já no centímetro quadrado já é 4 casos. Ó. O 1 conta, 3 0 e o 1. E aqui já é 6 casos. Então, 2 0 aqui, 2 0 aqui, 4 0 e 1 0 e 1, tá 6 0. Então, percebam que agora eu não vou andar mais uma casa, eu vou andar 2 casas. Por que 2 casas? Porque é ao quadrado, tá bom? Então, as unidades de medida de superfície podem aparecer em qualquer uma das unidades citadas, de modo que podem ser transformadas de uma unidade para outra. Isso deverá ocorrer com base na tabela de transformação demonstrada a seguir. Então, aquela que a gente viu agora há pouco. As medidas agrárias, então aquelas na prática, né, de medir terra, quando fala agrária, essa aí da roça, do dia a dia da gente, né, de saber qual é a área do terreno de sua casa, né? E por aí vai. A área do terreno, a área do banheiro da sua casa, a área da sala, da cozinha, enfim. Então, essas medidas, ou de um roçado, não é? Ou de uma fazenda, tá? As medidas agrárias são utilizadas para medir áreas rurais. No entanto, quando se trata de agronegócio, aí eu coloquei mais no livro de vocês, tem só o hectare, me parece. Então, eu coloquei mais outras aí a título de registro, tá bom? Então, eu tenho quem? Eu tenho o hectare, né? É a unidade mais utilizada, uma vez que auxilia os agricultores com a produção. Então, o pessoal da roça, não sei se seu pai ou sua mãe conhecem, mas você pode estar conversando com seu avô, né? E saber, vô, quanto é um hectare, né? Saber como é que é a história. Né? O roçado, ele planta, ele faz o plantio baseado nisso. Ó, plantei 1 hectare. Então, e você, tem uma ideia do que é 1 hectare? Né? Será que você sabe? Então, agora sim, vamos lá. Então, 1 hectare, tá? Aqui nesse do meio, mas vamos falar para uma outra unidade acima. Então, um ares. Um are, tá? Esse aqui não está no livro de vocês, foi o que acrescentei, tá? Vou passar rápido, tá? Que é 100 metros quadrados. Então, quando vocês virem falar de are, quer dizer isso. Agora, vamos lá para o hectare. O hectare, o símbolo é HA, tá? E é 100 are. Por isso eu coloquei o are lá em cima, para vocês terem uma ideia, tá? Então, de símbolo A. Então, 100 ar, ou 100 are, tá? E aí você, o are é 100, então você multiplica 100 vezes 100, que dá 10.000 metros quadrados. Então, quando seu avô disser assim, olha, eu plantei 1 hectare de roçado. Então, significa dizer o quê? Significa dizer que o roçado de sua casa, aliás, o roçado do seu avô é 10.000 metros quadrados. Uma área, né, grande, tá, gente? Uma área grande. Tá bom? E aí nós ainda temos o centiário. O centiário também não está no livro de vocês, mas eu acrescentei aí, tá? Um centiário como um submúltiplo, tá? De área, que é 1 metro quadrado. Então, 1 metro quadrado é a mesma coisa de um centiário, tá? As unidades de transformação é semelhante às de comprimento, a diferença é que agora eu tenho um zero. Na de comprimento, eu usava só o 10, tanto para multiplicar, para ir de uma unidade
né, grande, um múltiplo, né, para o outro, quanto para voltar de um submúltiplo, tá? Que é a divisão. Então, agora, como é quadrado, então é 100. A gente já viu que é 2 dimensões. Então, 100. Então, se eu quero de quilômetro para hectômetro, então eu vou multiplicar por 100. Se eu quero de hectômetro para decâmetro, eu vou multiplicar por 100. E assim sucessivamente, até chegar no milímetro quadrado. E o 2 em cima, nós já sabemos que representa aí as dimensões, as duas dimensões. E nós chamamos, e a leitura é quadrado. E para voltar, você faz a divisão. Olha o sinal aí. Então, do milímetro para o centímetro, você vai dividir por 100, tá? Lembra daquela história das duas casas que eu falei lá no slide anterior. Do centímetro quadrado para o decímetro quadrado, você divide também por 100. E assim por diante, até chegar no quilômetro quadrado, tá bom? E encerrando aí seja da unidade 4, as fórmulas, as equações. Então, em vez de você estar contando os quadrozinhos ou um outro símbolo menor que está contido dentro dessa região que você quer medir, que nós chamamos de área, nós temos uma fórmula. A matemática dá um jeito melhor para a gente fazer isso. Então, olha só, um quadrado, essa é a figura de azul, todo mundo sabe, né, que não está legal, né? O meu quadrado aqui está mais um retângulo, tá, gente? Essa figura aqui, né, era para ser essa outra aqui. Então, tá, mas vamos lá, a ideia lá de quadrado. Então, o quadrado é uma figura de 4 lados iguais. 4 lados iguais. Por isso que a figura aqui não tá legal, não condiz com o termo. Então, um quadrado é uma figura que tem 4 lados iguais. Então, aqui, vinha um pouquinho mais para cá. Tá certo? 4 lados iguais. Tá? 4 lados iguais. Opa, chafurdei. Então, esse lado aqui já tem o L, esse lado aqui é L também. Então, 4 lados iguais. Então, como é que eu faço para calcular essa região aqui interna do quadrado? É só eu pegar e elevar os lados ao quadrado. Vamos lá, imaginando que cada lado desse, tenha 2 centímetros. Então, 4 lados iguais. Um quadrado é isso. Então, como é que você faria para saber a área dessa figura? Então, trocava aqui o L pelo 2 e botava o 2 lá de cima do quadrado. Então, qual é a área dessa figura aqui? Na prática, a área dessa figura aqui é 4, tá? Aí você vai botar a unidade, tá? Vamos supor que seja o metro. Então, 4 metros quadrados. É assim, tá? Olha essa a outra figura. Então, a figura tem um triângulo, tá? Um triângulo. Então, imagina que a área desse triângulo aqui seja 3. E a base essa região aqui de baixo, a base seja 4. Então, se você quer saber a área dessa figura, como é que você vai fazer? Você vai usar essa equação, essa fórmulazinha aqui, ó. Então, o A de área é igual a... Esse B aqui, tá? Nós vamos chamar de base. Então, eu disse que era 4, tá? Esse H eu chamei de 3, tá? Então, qual é a área? E o 2 você repete aqui embaixo, tá? Esse 2 de baixo. Então, a área desse triângulo é quem? A área desse triângulo é 4 vezes 3, 12, dividido por 2. Então, a área dessa figura aqui, né, amarela, que é um triângulo, é quanto? É 6 metros quadrados. Viram como é fácil? Tem um bocado de exercício aí para vocês fazerem, tá bom? E aqui eu tenho uma área do retângulo. O retângulo é uma figura geométrica que tem dois lados paralelos e iguais. Então, que seria essa figura aqui, a primeira, tá? Mas, então aqui eu tenho uma região que eu chamo de base. Essa daqui, vamos supor que essa base aqui seja 5. Vou aumentar aqui. E essa outra região aqui, que eu chamo de... Essa outra dimensão, que eu chamo de altura, tá? Eu vou dizer que ela é 4, tá? Então, na prática, como é que ficaria a área dessa figura? Então, você usa essa fórmula aqui, ó, base vezes altura. Então, a base aqui eu disse que era 5, tá? Só para ilustrar, né? E a gente gravar melhor como é que funciona na prática. E a altura eu disse que era 4. Então, qual é a área desse retângulo? A área desse retângulo é 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, que é 20. 20 o quê? Metros quadrados. Não esqueçam de botar a unidade. Sempre vai ser assim. Tá certo? Então, é desse jeito na prática. São essas 3 equações que está sendo cobrado no capítulo 4 de vocês, tá bom? Essa aqui que estou circulando, tá? E que na prática funciona dessa forma aí,
Bom?